Só tem uma pergunta aqui de um inscrito no canal, Charles Sabino. Charles Sabino é o nome dele. E eu gostaria de fazer um vídeo rapidinho, né, desse assunto. Na verdade eu vou fazer uma série de vídeos, não dá para fazer tudo num vídeo só. Eu vou fazer uma série de vídeos para responder a pergunta dele, para quem mais quiser aprender isso daqui. Estou utilizando um material que eu peguei da internet, da professora doutora Cristina Dutra de H.C. Ferri. Ela disponibilizou isso na internet, tá? Eu não hackeei isso não. Peguei da internet e estou utilizando aqui como base para minha matéria. Ela trabalha na USP, pelo que parece aqui. Eu peguei do site da USP, inclusive, isso daqui. Bom, é um assunto difícil, principalmente por conta dos termos que são utilizados aqui, tá? Mas é difícil de assimilar na escola, por conta dos termos. Eu vou tentar uma outra abordagem, onde eu vou direto à prática, filtrar os termos. Os termos vão servir para você, se você quer aprender os termos, se você quer enriquecer o seu vocabulário, né? Então você utiliza os termos para isso. Na prática, os termos muitas vezes atrapalham mais do que ajudam, por isso que eu não vou entrar muito no detalhe da teoria, tá? Bom, aqui é a teoria da álgebra relacional, tá bom? Vou pular essa parte, depois se você quiser ler tá, o material, se entrar na internet, você vai achar esse material. É um material muito bom, inclusive. Então você lê para você formar vocabulário. Não vou entrar aqui, tá? Para a gente não se perder. Vou direto aqui ao ponto. Os tipos, tá? Eu tenho vários tipos de álgebras relacionais. Primeira coisa, não se assuste com o nome álgebra relacional, tá? Na verdade, vou usar um outro termo para isso. Existem várias maneiras de você selecionar dados que estão gravados no banco de dados. Álgebra relacional, nesse contexto, é isso. São formas de você buscar informações em um banco de dados, em tabelas de banco de dados. Se você já assistiu minhas videoaulas de teoria de banco de dados, você já sabe o que eu estou falando. A gente guarda informações, por exemplo, os clientes, informações de clientes em uma tabela, informações de produtos em outra, informação de vendas em outra tabela, e depois a gente precisa resgatar essas informações, buscar essas informações no banco para gerar relatórios, para exibir na tela e assim por diante, tá bom? Então, olha só. Esse aqui, como é que a gente faz? Primeiro, aqui são as operações, depois a gente vai voltar um por um, tá? Como é que a gente faz para buscar informações no banco? Existem várias maneiras, mas hoje em dia a gente utiliza uma linguagem chamada SQL, uma linguagem muito poderosa de acesso a dados, de manipulação de dados, tá? E aqui é o jeito que você trabalha com ela, é a sintaxe de uso, tá? Você sempre começa com o select, depois vem a cláusula from, tem a cláusula where, a cláusula group by, a cláusula have e a cláusula order by. Nem sempre você utiliza todas, tá? Só quando você está fazendo seleções mais complexas, mas com certeza você usará select e from. Essas duas aqui, com certeza você vai usar. Select para dizer quais são os campos que você vai buscar, quais são os campos da tabela que você vai trazer. Funções, porque você pode trazer, além dos campos em si, resultados de operações em cima desses campos. Não vou entrar em funções, tá? Para não confundir, agora já é um segundo nível aqui. E aqui a lista de tabelas, porque você pode estar trazendo de um lugar, de uma tabela, ou de várias tabelas, para você formar conjuntos, para você trabalhar a álgebra relacional, tá? Para você mesclar dados, tá? De várias tabelas e trazer um resultado diferenciado. E o where, que é para você filtrar as linhas, ou seja, eu diria que o select, quando você põe a lista de atributos, você filtra a tabela em colunas, ou seja, você define quais as colunas da tabela vai vir. E aqui no where, você define quais os registros da tabela virão, quais as linhas da tabela nós vamos trazer. Group by, have e order by vamos deixar para depois, tá? Porque group by e have são coisas mais avançadas, no segundo nível, e order by, apesar de ser simples, nós não vamos precisar para o nosso caso aqui agora, tá? Então vamos para o primeiro caso de álgebra, que eu vou deixar aqui gratuitamente. Depois a gente vai ter, porque são vários tipos, você já viu aqui nessa lista aqui que são várias operações. Primeiro é seleção, que nós vamos ver agora, depois vamos ver projeção, mas temos várias outras. Essas demais aqui eu não vou deixar aqui, pessoal, porque é muita coisa, não tem como fazer isso. Eu vou deixar no Hotmart e vocês pegam por lá, pelo Hotmart, todo esse conjunto de coisas aqui. Eu vou deixar aqui gratuito, seleção e projeção, para você analisar e ver se realmente as minhas videoaulas vão te ajudar a entender melhor o assunto, tá? Se você vê que ficou confuso, não agregou nenhum valor ao material, então da professora doutora Cristina, então nem vá no Hotmart, tá? Só vá lá se você ver que vai clarear a sua mente. Vamos pegar o primeiro tipo, que é a seleção álgebra relacional.
de seleção. Ela seleciona tuplas. Quando eu falo tuplas, eu estou falando de registros. Selecionam registros que satisfaçam a condição de seleção. Tá? É assim, ó. Eu tenho uma tabela e eu quero trazer todas as colunas dessa tabela. Eu quero trazer a coluna do código, do nome, do endereço, do saldo e do código do vendedor. Essa tabela só tem essas colunas, 1, 2, 3, 4, 5, eu quero todas elas. Acontece que eu não quero todos os registros. Eu quero alguns registros. Tá? Uso prático. Quando eu quero, por exemplo, trazer na tela o cadastro de um cliente. O que eu faço? Eu só quero trazer um registro. Eu só quero trazer o cliente Cristina, por exemplo. Digamos que eu só queria na tela a Cristina. Então eu trago todas as informações da Cristina para eu colocar na tela. Porque eu só quero vê-la naquele instante. Eu não quero ver o João, nem a Maria, nem o José. Só a Cristina. Eu trago todas as informações da Cristina. Só que veja, para que eu faça isso, uma vez que eu tenho várias pessoas cadastradas na tabela, eu tenho que fazer um filtro, né, dizendo que eu só quero o código da Cristina, por exemplo. Eu só quero o código número 2. Então só vai vir a Cristina. Tá? Todas as colunas, mas somente de um registro. Nesse caso, aqui no exemplo do material da doutora Cristina, do Ultra de HCFR, ela pintou de azul 2 registros aqui. Ou seja, nesse caso seria uma seleção onde eu digo, eu só quero trazer o registro 2 e o registro 3. Eu só quero a Cristina e o Manuel. Mas eu quero todas as informações dele. Então veja, peguei todas as informações dele. Como é que eu faço isso? No where. Eu venho no where e digo quais são, que o where é desde quando, né? Ou seja, é condição, tá? Desde que, vamos entender o where como desde que. Na verdade, o where literalmente em inglês, seria, trazendo para o português, seria onde, né? Então seria no sentido figurado. Mas é desde que, no sentido, se a gente não for usar o sentido figurado, né? Desde que o código do cliente, o número do cliente, seja igual a 2 ou igual a 3. É isso que eu disse. Então ele descartou os demais e só trouxe esse. Isso é uma álgebra relacional de seleção. É isso. Tá bom? Então isso é prática, pessoal. Vamos para a próxima álgebra. Na próxima álgebra nós temos aqui a explicação dela, que é de projeção, projeta as colunas selecionadas. E temos aqui, vê que eu não perco tempo aqui, porque isso aqui é teoria, tá? Mas vamos para a prática. Na prática é mais fácil da gente visualizar. Tem uma mesma tabela, só que agora a professora doutora Cristina Dutra de HCFR pintou de azul 2 colunas. Veja que ela pintou a coluna do clinome e a coluna do endcli, que é o do endereço do cliente. Então agora eu tenho o nome do cliente e o endereço do cliente. Nesse caso, o que a Cristina fez aqui? Ó? Ela trouxe todos os registros da tabela, todos. Eu trouxe o registro número 1, número 2, número 3, número 4, só que ela só trouxe as 2 colunas. Ou seja, é o inverso. Aqui eu quero todas as colunas de um grupo de registros. Aqui eu quero todos os registros, mas somente determinadas colunas, um conjunto de colunas. Então é uma seleção que eu chamo de seleção vertical. Isso aqui é uma seleção horizontal e aqui é uma seleção vertical. Tá? Então, um exemplo prático. Aqui o exemplo prático eu falei, nesse caso, que era quando você queria todos os dados de um registro só. Aqui eu já tenho um outro caso que é o seguinte, eu só quero essa coluna e essa coluna. Onde que eu mexo com isso? É no where? Não é no where, não vou mais ter o where nessa cláusula. Nessa select eu não vou nem usar o where. Tá? Na seleção eu tive que usar o where, aqui eu não vou usar. O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar quais são as colunas que eu quero. Tá? Então select, nome clear, vírgula, end clear, from tabela par. E ele vai trazer só essas 2 colunas aqui. Só que como eu não usei o where, para dizer quais são os registros, ele vai trazer todos os registros. Tá certo? Então, nós já vimos aí álgebra relacional de seleção e álgebra relacional de projeção. Tá? As demais álgebras, sendo que tem coisa aqui que é avançadíssima. Tem gente que já trabalha com programação e não consegue usar isso, gente. Esse aqui é o uso avançado de SQL. Eu utilizei aqui na videoaula as 2 mais simples. Tá? O produto cartesiano já começa a misturar 2 tabelas. Né? A união já começa a juntar 2 seleções, 2 conjuntos. Você faz 2 seleções, 2 operações, na verdade. Você faz 2 operações e juntam as 2 num resultado só. Então é muita coisa. Tá? Mas eu vou deixar isso aí, os demais no Hotmart, para você ver isso aí na prática, aplicado. Né? Nós vamos ver a álgebra relacional aplicado à prática e não simplesmente teoria, tá bom?
Então é isso aí, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, eu vou soltar mais uma gratuita aqui no YouTube, juntamente com o link para as demais que vão estar no Hotmart, tá? Em 2, 3 dias, tá? Então até mais, até o próximo vídeo.